Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Felipe da Silva Prado e hoje abordaremos um tema muito relevante e um tema que foi caro ao legislador brasileiro instituir no nosso ordenamento jurídico. Conforme o próprio vídeo indica, o título do vídeo, melhor dizendo, abordaremos no vídeo de hoje a recuperação judicial. Vamos entender o que é a recuperação judicial, quem pode pedir a recuperação judicial, ou em outras palavras, quem são os legitimados para pleitear em juízo a recuperação judicial. Também entenderemos as circunstâncias que devem ser observadas quando do ajuizamento da recuperação judicial. Também veremos alguma coisa de prazo e brevemente explicaremos a Lei 11.101 de 2005, lei esta que diz respeito, que disciplina a recuperação judicial em nosso douto ordenamento jurídico. Nesse primeiro momento eu quero que você entenda uma coisa. A recuperação judicial, ela inovou o nosso ordenamento jurídico no sentido de trazer ao empresário melhores condições para a reestruturação de sua situação econômico-financeira. A Lei de Recuperação Judicial, a 11.101 de 2005, ela substituiu a famigerada Lei de Concordatas, que deixava o credor numa situação muito delicada, muito incapaz, por assim dizer. Porque pela Lei de Concordatas, quando o devedor pedia ajuda para os credores, entre outros, o credor ficava numa situação, numa espécie de expectativa. O credor era um mero telespectador, ele simplesmente olhava. Um telespectador seria a televisão, mas ele era mero espectador da situação do devedor. Ele só podia olhar aquilo que o devedor fazia e torcer para dar certo. Mas na recuperação judicial é diferente. Na recuperação judicial, o devedor apresenta um plano de reestruturação do seu negócio. Em outras palavras, o devedor explica por A mais B por que ele merece uma ajuda por parte dos credores para reestruturar suas dívidas e voltar ao mercado. Algo notório da recuperação judicial é, por exemplo, o fato de que o legislador ele não se preocupou apenas com o patrimônio do devedor, do empresário. O legislador, ao instituir a recuperação judicial no nosso ordenamento jurídico da forma como é disciplinada, demonstrou claramente, por exemplo, que a preocupação vai muito além do patrimônio do devedor empresário. A preocupação diz respeito, por exemplo, à função social da empresa. Entre outras palavras, preocupou-se o legislador em manter muitas famílias por meio da atividade empresária. Porque vejam os senhores, em perfunctória análise, podemos, evidentemente, vislumbrar que uma empresa é geradora de empregos, uma empresa sustenta famílias ainda que indiretamente. Portanto, o douto legislador preocupou-se com a função social da empresa, não apenas com o patrimônio do empresário, do sujeito, do indivíduo empresário. Na recuperação judicial, por exemplo, diferentemente de como era nas concordatas, o credor ele participa ativamente do processo de reestruturação da empresa, seja aprovando ou rejeitando o plano indicado, elaborado pelo devedor, seja fiscalizando este plano, ou melhor, o cumprimento deste plano. Quem tem direito à recuperação judicial? Vamos ao segundo tópico. Em regra, todas as empresas terão direito à recuperação judicial. Em outras palavras, todo empresário terá a prestação jurisdicional junto à sua empresa para que reative, para que reanime os seus negócios. Porém, existem exceções. Empresas públicas e sociedades de economia mista, por exemplo, não estão sujeitas à recuperação judicial. Empresas públicas e sociedades de economia mista, vale lembrar que dizem respeito mais ao direito administrativo e apresentam uma natureza de direito privado. Para apresentar condições, circunstâncias fáticas, para pleitear em juízo a recuperação judicial,
algumas circunstâncias devem ser observadas, como, por exemplo, o empresário deve apresentar desempenho do exercício de suas funções empresariais há mais de 2 anos. Então, hoje, 2016, um empresário que deu início às suas atividades em 2015 poderá demandar esta prestação da tutela jurisdicional? A resposta é não. Por quê? Porque ele não completou 2 anos da sua atividade. Além disso, este empresário ele não pode ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos. Então, se ele pediu em 2013, por exemplo, ele não poderá, em 2016, pleitear a recuperação judicial em juízo. Além disso, vale ressaltar, entre outros, mais um atributo aqui, mais uma consideração, que o empresário não pode ter sido considerado como criminoso em se tratando de ato contrário ao ordenamento jurídico falimentar. Então, ele não pode ter cometido crime falimentar para ter a sua devida apreciação da recuperação judicial. Quem pode pedir a recuperação judicial além do próprio empresário? Você, empresário que me assiste e eventualmente precisa dessa recuperação judicial. Além da sua própria legitimidade ativa para a demanda da prestação da tutela jurisdicional, o cônjuge sobrevivente poderá demandar. O herdeiro do devedor, herdeiro legítimo necessário, poderá demandar. O inventariante poderá demandar. Ou ainda o sócio remanescente da sociedade. Então, se você tem hoje uma sociedade com mais 3 pessoas e você vem a falecer, um sócio seu veio a falecer, você, na condição de sócio remanescente, poderá pleitear a sua recuperação judicial em juízo. Mais especificações acerca de prazos, por exemplo, você encontra no artigo 53 da lei. Eu não serei prolixo aqui e não me estenderei para ficar em 60 dias, pode ir 120, dá uma lida no artigo 53 da lei 11.101 de 2005. Quanto à falência, caso haja desrespeito desse plano, junto ao ordenamento jurídico, junto ao sistema judiciário, poderá o juiz decretar falência. Então, todas as regras do plano de reestruturação apresentado pelo devedor deverão ser observadas, cumpridas, adimplidas junto aos seus credores. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Dê um joinha se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixe o seu joinha ao contrário. Se deixar o joinha ao contrário, eu peço, por favor, explique por que não gostou. Eu sempre tento melhorar. Então, críticas construtivas serão sempre muito bem-vindas. E inscreva-se no canal para acompanhar as novidades do ordenamento jurídico e novas explicações. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Um abraço.